muito com ele e é uma curta do meu traidor silencioso porque eu não sei o que colocar, então é então, sim. Professor, você quer colocar uma tela cheia primeiro, professor? Desculpe. Tela cheia. Professor em tela cheia. Você colocou o segundo professor. Ah, tudo bem. Sim? Tudo bem. Sim? Melhorar. E eu comecei a negociar em 2014 e eu quero falar um pouco sobre mim. Antes de começar. Então comecei a negociar em 2014, mas 2014 foi realmente um ano muito sombrio para mim porque já fui enganado por muitos grupos antes. Então, sim, 2014 foi um ano muito ruim para mim e, depois disso, conheci meu marido e me casei e, você sabe, geralmente as pessoas casadas ficam muito nervosas, muito animadas com o casamento e, mas para mim, durante meu casamento, eu ainda olho para o meu telefone e vejo a tela lendo e eu estava flutuando. Para que você saiba, esse é o negócio, é assim que eu trato você, saiba que eu era como você antes e eu era como outras pessoas também. Então, sim, depois disso eu conheci meu marido e um dia eu segui meu marido até seu país. Eu o sigo e, eu descobri que meu sogro tem uma casa muito chique e, meio que, você sabe, eu não sou uma pessoa que gosta de carros. Mas, eu descobri que ele tem um carro legal e tudo mais. Então perguntei ao meu marido, o que seu pai está fazendo? E então, tipo, no que ele está trabalhando. Porque estou realmente curioso sobre isso. Então ele disse que, ele trabalha como você, tipo, você sabe que está na frente da tela e tudo mais, mas ele relaxa, mas não como você, e então eu fiquei muito curioso e então, um dia, descobri que ele é um trader. Então sim. Eu aprendi muito com ele e, eu aprendi, e meu sogro me disse que você tem uma opção, sabe? Porque eu aprendi de graça com ele. Aprendi de graça com ele e ele disse que se você quer se espalhar para as pessoas, você escolhe uma, seja configuração ou direção. Então vocês me entendem. Quero dizer, é como se eu estivesse falando meu inglês. Vocês me entendem, rapazes? Sim? Se sua formação não for a mesma que a sua. Não, eu trato da mesma forma que ele. Porque ele é muito profissional. É melhor que eu. Ele é muito bom. Eu não sei até agora. Eu sinto que ele é realmente melhor que eu e sim, eu prometi a ele, há muitos anos, que quando ele espalhasse seu conhecimento para mim, eu o ensinaria a outras pessoas. Quero dizer, eu espalharia esse conhecimento para outras pessoas, mas fui muito egoísta naquela época. Eu estava, porque pensei, meu Deus, isso é tão simples, uma configuração muito simples em termos de direção. Mas as pessoas ainda não sabiam disso e, mas você sabe, por volta de 2020, descobri que a maioria dos traders não se interessava por configurações e direções, principalmente, eu digo, principalmente, mas não todos. Mas, você sabe que eu tenho uma opção. Eu escolhi, eu quero liberar a configuração e não a direção. Ok. Então eu libero as configurações. Tenho de 12 a 14 configurações. Mas eu mantive minha
Direção porque pensei que as pessoas sabiam e meu sogro me deu uma. Opção. Se você quiser lançar, lance apenas um. Então, depois que liberei as configurações, descobri que o trader não sabia a direção. Ok. Então. Sim, agora mesmo vou lhe ensinar a direção. Ok. Então ele é um day trader. Não posso dizer que ele era um day trader de SW. Naquela época, mas ele não era um escultor. Mas, sim, porque ele é velho, ele não fica na frente da tela o tempo todo. Então ele não é um escultor, mas sim um day trader. Ele também é swing. Ok. Então, sim. Ok. Oh meu Deus. Quando falo sobre gestão financeira, sinto muito porque você sabe que a maioria dos seus direitos internacionais se você sabe disso. Se você sabe disso, isso é loja de jogos de azar, o que eu vou dizer ou as pessoas chamam de cassino, ou você sabe, no seu talvez cassino ou máquina, seja lá o que for, mas eu não sei rebater, sim, rebater, loteria, sim. Loteria. Loteria. Sim. Então, é uma loteria, sabia? Eu tenho uma amiga que é minha melhor amiga. Ela realmente, você sabe, esse tipo de loja de loteria. Você sabe que ela é realmente obcecada por loterias e ela gasta, eu acho que mais de 50% do salário dela para essa rebatida, você sabe, mais ela faz com matemática, ela usa Sudoku, algo assim, ela usa matemática, matemática. Você sabe, mas às vezes ela ganha, mas às vezes ela não, mas na maioria das vezes ela sempre ganha. E um dia, ela tem certeza de que esse número dessa loteria. Você sabe como dizer, sim, é muito apostar, realmente 50%. Na verdade, porque ela é realmente obcecada. Ok. Então ela gastou 50% a mais que 50%. E você sabe o que aconteceu? Houve um dia em que ela tinha certeza de que esse número sairia e ela ia, porque, sabe, na Malásia, acho que existem três tipos de casas de loteria. Há um da Machai Toto e o outro é Magnum. O que eu sei, o que eu sei. Então, mas ela realmente ficou obcecada no Mai e você sabe que um dia ela colocou 50 ringgit neste número. E o que aconteceu? Porque ela realmente tinha certeza e ela me disse, oh meu Deus, Nora, eu vou ter uma grande vitória neste número, você sabe, 6.133. Foi o que ela me disse e então você sabe que eu também, então espere pelo resultado, você sabe. Eu também espero o resultado e então você sabe que aquela noite saiu e sim. O resultado saiu, mas infelizmente saiu em Toto, mas não em Damachai. Então sim, muito triste por ela. Eu realmente, sim, você sabe, eu só, na verdade, eu não quero falar sobre o Damata ou Toto sobre a loteria, mas na verdade eu quero dizer a vocês que, gestão de dinheiro. Pessoal, eu não sou bom em gestão de dinheiro, mas se vocês sabem que esse número. Ah, não, desculpe, se vocês sabem que o preço vai subir ou cair enquanto vocês colocam um pequeno lote. Você entende o que quero dizer? Porque você quer, quero dizer, tipo, por favor. Cuide da sua administração financeira, por favor, cuide da administração financeira e tudo mais. Mas se você tem certeza de que esse preço vai subir ou cair, por que investir um lote pequeno? Basta colocar um lote grande nisso.
Quero dizer, como se você tivesse 100% de certeza de que o preço cairia, então coloque o lote grande. Ok, mas você sabe, eu entendo que as pessoas têm medo, as pessoas têm medo porque elas vivenciam a perda que tiveram, assim como eu vivenciei a perda que tive. Mas você sabe, a maneira como meu mentor, meu sogro, me treinou, realmente correu bem. Ok. Eu vou te contar como foi. Ok. Então. Sim? Não se preocupe. Eu vou te mostrar. Ok. Tem essa atitude kamikaze em relação à gestão de dinheiro. Não se preocupe, eu vou mostrar para você. Ok. Então vocês conhecem o Fantastic 5, certo? SNRC1, SNRC2, QMR, QMC e QMM. Então, por favor, rapazes, não digam que não conhecem o 5 Fantástico. Precisamos mesmo disso. Certo? Você sabe, certo? Ok, bom? Então, sim, vou pular isso. Então, a configuração que sempre acontece é fórmula de entrada de manipulação de QMR e QMC. Você conhece o MEF? Fiz um vídeo sobre fórmula de entrada de manipulação. A fórmula de entrada de manipulação é que no período de tempo mais alto, a vela envolvente está presente e, dentro do período de tempo mais baixo, há um rally baseado em rally ou uma queda na base de queda dentro do a vela envolvente. Você sabia que isso é manipulação e fórmula? Ok. Então. Sim, em SH sim. Isso é novo para você. Eu vejo. Ok. Então, mas não se preocupe, isso nem sempre acontece. Vou lhe mostrar como é. Fórmula de entrada de manipulação. Então não se preocupe. Ok. Ok. Então, pessoal, o que é isso? Que configuração é essa? Estou perguntando para você. Oh, meu Deus. Como fechar? Espere. Certo, pessoal. Qual é o nome desta configuração? 1. Qual é o nome desse cara? Ok. Então. Reversão Y. Bom? Bom? Ok. Então. Temos alto, baixo, alto, alto e baixo. E então o preço retorna e garantimos que o preço cairá corretamente. Mas olhem aqui, rapazes. Olhe aqui. Se você tem um capital de $10.000, quanto você quer vender? Você arriscará 20. Uau! 1% do capital. Lote H10. H. Tão corajoso, não é? Um lote 10%, 2%. Certo. Alguns de vocês, eu vi, querem colocar 20. Tudo bem, então vamos ver como vai. Tada. Você está morto? Você sabe que está morto. Ok. Então, temos alto, baixo, mais alto, alto, baixo, baixo. Então, você vê que é tão triste. Não é SL.
Imagine que você não coloca nenhum SL e coloca margem total e então você vê que está morto. Cara? E então sim. E também é um QMC. Temos alto, baixo, alto, mais baixo, baixo. Temos uma linha de tendência. E no período de tempo mais alto, houve confusão. Este também é um engolfamento de baixa e então o preço não tem piedade. Eles simplesmente vão e nunca mais voltam e você vê o que acontece. Tudo bem? E eu sempre digo no meu IG que a configuração da taxa de vitórias, a maior taxa de vitórias é o QMC, no meu, lembre-se de que eu disse isso. Eu digo isso sempre. Certo? Então. Sim, e algumas pessoas, sabe, ficam realmente bravas e dizem, se você comprar esse filho da underscore, você vai me deixar perdido. E eu não sei o que dizer porque. Isso é só uma configuração, rapazes. Isso é só uma configuração. Não inclui direção. Então é claro que você perdeu. Ok. Então sim. Deixe-me mostrar outro. Ok. Então isso diz ok, desta vez esse QM é lindo. Confie em mim. Confie em mim. Temos baixo alto mais alto mais alto. E temos estrutura. Ok. Temos uma tendência de baixa e então esse preço rompeu a resistência anterior, e também temos um rally baseado em rally. Ok. Então vamos comprar aqui, você vai comprar aqui? Estou perguntando a vocês. Sim, mesmo nível com suporte forte e. Você sabe que o preço já rompeu a resistência e 100% de risco, Richard. Ah? Sim? Uau, dessa vez é muito bonito porque esse ombro esquerdo está na mesma linha. Com o ponto de entrada do L base, ok, esse é o verdadeiro QM do qual estou falando. Então agora vamos ver o que aconteceu. Ok. Então sim. As pessoas xingando o Bistra de novo e eles desistirão. Torne-se QMM. Não? Sim, você já viu isso muitas vezes. Sim, isso é o que eu não mostrei em público. Postra. Porque isso falhou. É um fracasso. Esse é um fracasso. Essa é uma falha. Na verdade, gosto de postar sobre negociações fracassadas porque, ao postar negociações fracassadas, podemos aprender com os erros e tudo mais. Ok. Então espere, preciso de água. Um? Sim, eu conheço essa frustração. Ok. Então. Desculpe, era em malaio. Então. Então. Quem é o verdadeiro vilão? Em. Então, quem é o verdadeiro vilão nesses trens? Bom? Eu te dei uma dica. É vela. Está trancado. Sim, claro. Grandes tubarões. Formadores de mercado. Grandes objetos cortantes. Quem realmente está fazendo essas trocas de papéis? O castiçal. Sim, tem muito. Candlestick. Algo a ver com engolir. Na verdade, comerciantes inteligentes. O comerciante
Então, sim, claro, o preço, mas há algo dentro da vela. Certo, agora deixe-me mostrar. Quem é o verdadeiro culpado? Eu ensino que removerei todo o Tchan primeiro. Sim? Ok. 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 Eu removo todos os ok. Ok. É maribo duplo. Ok. Então vocês sabem o que é duble meribu. Vela dupla marbuzo. Sim? Sim? É só a vela para cima e para baixo que não decidem entre si. Quando eu aprendo, levo muitos dias para saber o que é. Duble marus até você saber, tipo, meu mentor vai desistir de me mostrar só a vela só porque eu estava tão consciente, do engolfamento e do dobro da minha proposta. E então, finalmente, ele disse que era para cima e para baixo, não um ao lado do outro. Ok. Então, existem 4 tipos de direção. Ok. Vou mostrar aqui 4 tipos de direção. Mas você tem que saber que o duble maribus é o mais forte. Então isso se chama desenvolvimento. Então, vou mostrar a vocês os 4 tipos de direção, mas vocês precisam saber que o duble maruso é direção característica e ele é o candle mais forte e dominante. Como a direção mais forte. Ok. Então vou passar para o próximo slide. Ok. Então, pessoal, esse é o tipo de mariposa dupla. Ok. Às vezes não precisa que ambos sejam tão grandes, tão grandes. Ah. Às vezes precisamos desse tipo de maroso duplo. Isso é pequeno e grande, mas contanto que eles estejam para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ok, eles não estão próximos um do outro. Ok. E escolhemos a do meio. Não para a entrada, mas por quê? Eles estão escondendo alguma coisa, ou chamamos de zona de oferta ou demanda. O no meio, aqui. Ela ocorre em um período de tempo maior. Certo, neste do meio. Certo, aqui isso está no período de tempo alto e isso está no período de tempo baixo. Temos se eu fechar isso. Espere. Ah, meu Deus. Ah, espera. Posso apagar o número? Oh meu Deus. Sim? Oh meu Deus. Certo, pessoal. Se eu apagar isso, se eu apagar isso. Ok. Espere. Ok. Vou apagar isso. Ok. Se eu excluir isso, o que isso é considerado? Engolfo de alta, certo? Ok. Então é por isso que eu digo que há preços ocultos nisso, nessa
Vela, quero dizer, no meio, pegamos essa. Ok, pegamos essa aqui. Ok, não se preocupe, alguns de vocês estão me perguntando se isso ocorre em um período de tempo maior, sem H1 e H4 acima. Não, vai até M15. Também pode, se você for um escultor, pode usar M15. Sem problemas. Certo, Sabá. Sabá. Espere. Ok. Então, sim. Só vou te mostrar. Ok. Então. É assim que parece. Desenhos. Vou limpar todos os meus desenhos. Ok. Ok. Obrigado. Obrigado. Ok. Então, é assim que parece. Ok. Primeiro temos os passos, na verdade. Primeiro você encontra o Dublimaru. No período de tempo maior. Então, lembre-se de que isso é em um período de tempo maior. Ok. Ok. E então, no menor período de tempo. No menor período de tempo, você olha, ou fica parado, ou espera por uma rejeição, e então uma rejeição, e então o preço. Você espera por rejeição, e então o preço criará uma configuração. O preço criará configurações. A maioria é sempre assim. Qualquer tipo de configuração. Às vezes, o preço faz QMR, mas às vezes não, mas geralmente o preço faz QMR, o preço faz o QMC, às vezes, manipulação de fórmula de entrada, às vezes, mas isso nem sempre acontece. Às vezes é um NRC. Sim. Mas principalmente QMR, QMC e MDF. Sim. Ok. E então o preço pode ser confirmado. Quanto melhor esperarmos, melhor será a confirmação. Ok. E então o terceiro passo é a nossa entrada. Ok. Deixe-me mostrar a você como. Ok, então agora deixe-me mostrar a você. Ok, isso ocorre em M30. Em M30, obtivemos mariposa dupla. E então vamos para o período de tempo menor. Em M15, tivemos altos, baixos, mais altos, altos, mais baixos, baixos. O preço voltou e continua caindo. Mas você tem que lembrar que esse quadril está na mesma linha do maruso duplo no período de tempo mais alto. Você quer que eu repita? Certo, vou repetir. Primeiro, você procura por marusal duplo no período de tempo maior. Em seguida, no período de tempo menor, você procura por rejeição. Somente a rejeição. Não é suficiente, mas você tem que procurar por configurações. Qualquer tipo de configuração, mas geralmente aparece em QMR-QMC. Tudo bem. Então, quanto melhor você procurar por uma vela envolvente para confirmação, e então a terceira etapa é a entrada. Ok.
É assim que fica esse Maru duplo no M30. Então essa é a direção que você tem que lembrar. Rosa é a direção, azul água é a entrada. Direção rosa. Azul água é nossa entrada. Então o chefe do QM está na mesma linha de direção. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim? Contanto que você tenha visto Double Maru em um período de tempo alto. Sim? Então. Espere. Essa é nossa entrada, ok, mas meu estilo é diferente, meu estilo. Às vezes, quando abro o gráfico, não procuro por Double Maru, na verdade, procuro pelas configurações, procuro pelas configurações e então marco, ó, onde essa cabeça está tocando e então um pouco, ó, essa cabeça está na mesma com os Double Marus. Ok. Margem total. Droga. Por bilhete secreto, ela quer ó, você pode, você vai conseguir mais tarde. O SL ficará na área rosa enquanto não quebrar e fechar isso, você sabe disso, ou sim, o SL está normal, você sabe, o 30 pips da cabeça do QM. Ok, espere, na verdade, estou lendo sua pergunta. Eu gosto de cortar perdas mais do que isso. Então não sei porquê. Ok. Então sim, essa é a fórmula. Primeiro você tem que encontrar o Double Meribu ou às vezes o meu estilo que eu encontro para as configurações e então eu olho essa cabeça do QM. Ok, esse chefe do QM está na mesma linha com o Marozum duplo. Faz isso. E se for sim, eu vou vender. Claro que darei mais exemplos, pessoal. Você paga 4.500. Porque eu dou apenas um exemplo. Eu. Ok. Então. Outro exemplo. Aqui está outro exemplo. Veja para cima e para baixo, não um ao lado do outro. Este é o duplo Maruzu e este é o duplo Maru. Isto está em um período de tempo maior. Ok. E então vemos rejeição e depois. Tudo bem. Isto está em um período de tempo maior. Ok. Isto é diário, diário. Não sei. Acho que isso é estável. Ok. E em períodos de tempo menores, você vê o que é alto, baixo. Alto, alto, baixo, baixo. E olhe para isto. A cabeça do QM, a cabeça do QMR. Está tocando. Música. Está tocando os maros duplos em um período de tempo maior. Se eu começar, primeiro procurarei a configuração e depois verificarei se esta cabeça do QM está na mesma linha com os maros duplos. Ah, sim, na mesma linha. Ok, vamos usar a margem completa aqui, pense assim. Ok, no próximo exemplo, tenho mais. Tenho muitos exemplos. Ok, sim, isso está em um período de tempo maior. Temos maru duplo no período de tempo maior. Ok. E então mudamos para o período de tempo menor. O que vemos aqui é baixo, alto. Baixo, baixo, alto, o preço voltou e continua voando.
Então você entendeu até aqui? Rapazes, vocês entenderam. Tudo bem. Olá a todos. Se você tiver alguma dúvida quando o professor disser que há alguma dúvida, você pode ativar o som e perguntar, pois o bate-papo é muito rápido. Às vezes o professor pode não entender a questão. Então, se você tiver alguma pergunta, sim? Por favor, ative o som e diga que somos nós, porque se você quiser seguir a caixa de bate-papo agora, há muitas coisas acontecendo na caixa de bate-papo. Não podemos conversar, então isso vai atrapalhar o fluxo de ensino dos professores. Então, quando o professor perguntar, se houver alguma dúvida, por favor, pergunte, ative o som e pergunte, por favor. Eu quero perguntar sobre, e se o muro duplo já tiver sido testado? Ok. Podemos tentar tudo isso outra vez. Para mim, eu gosto de esperar por uma vela. Sim, aconteceu. Eu te mostro mais tarde. Já foi testado, mas tem uma dica que vou mostrar a vocês. Será na terceira direção. E se a vela já tiver sido testada, quero dizer, como se ela já tivesse tocado a zona de direção, não se preocupe. Tudo bem. Minha segunda pergunta é, então, seu Dúblimoro favorito estará no daily. Digamos que essa seja a probabilidade mais alta. Talvez. Não, não? Não? Não é meu favorito. Em qualquer lugar que eu encontre maroso duplo. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Eu vou pegar. Antes dos 30. Então, está tudo bem. Contanto que você tenha as configurações e a direção, apenas siga em frente. Olá. Sim, na verdade tenho uma sugestão. Você pode, por favor, terminar a lição primeiro. E você sabe, quando tivermos alguma dúvida, podemos deixar isso para a última hora ou algo assim, porque isso pode distrair a lição. Então, é uma maneira um pouco confusa de ser, você sabe, sempre que você sabe. Faz uma configuração ou sabe uma direção, então você sabe se algumas pessoas lhe fazem uma pergunta, então é meio que, você sabe, é meio confuso. Então, por favor. Isma, eu só quero uma sugestão, você termine a primeira lição primeiro e depois as perguntas podem ficar para depois. Eu acho que é mais ou menos assim, porque você sabe, alguns comerciantes não conseguem entender, tipo. Antes de eu passar para o próximo, tipo bolinhas de gude duplas, eu tenho que perguntar. Você entende o que são bolinhas de gude duplas? Preciso ter certeza de que eles entenderam o que são bolinhas de gude duplas antes de passar para a próxima. Mas está tudo bem. Eu já mostrei a direção. Então eu acho que sim, eu acho que é uma boa ideia também porque às vezes distrai. Mas está tudo bem. TR. Sim? Olá. Ok. Olá. Espere. Espere. Aguentar. Sim? Professor. Ok. Máquinas. Tudo bem. Entendi sua sugestão. Agora. Reza. Sim? O que? O que o professor explicou agora? Alguns comerciantes correm bem, precisamos fazer perguntas capítulo por capítulo simplesmente para garantir e assegurar que todos entendam, porque perto do final, quando todos fizerem essa pergunta, haverá muitos soluços. Então, por exemplo, eles perguntarão, professor, você pode voltar ao slide? Você sabe o que aconteceu, então, tentamos muitas maneiras, e a melhor maneira é ir passo a passo. Depois de terminarmos, fazemos uma pergunta. Depois de terminarmos, fazemos uma pergunta para que seja aí que as pessoas aprendam de forma mais eficaz. Você concorda com isso, raça? Sim? Sim, tenho certeza. Muito obrigado, senhor. Tudo bem. Sim, eu. Certo. Eu quero perguntar, como eu sei que um muro duplo é um muro duplo de verdade. Às vezes, quando você amplia o intervalo de tempo para um intervalo de tempo menor, vejo um muro duplo, mas na verdade ele não conta como muro duplo. Existe alguma maneira de o que estou procurando ser o moroso adequado? O verdadeiro marubo. Certo, essa é a primeira direção. Certo, vou mostrar a você.
Sem problemas. Olá. Sim? Oi. Olá, professora. Concordo com Tarani Terry que precisamos fazer as perguntas certas, exemplo por exemplo. Como eu tenho uma pergunta sobre o segundo exemplo. O malu duplo. Não tenho certeza se é um malu duplo correto porque não há velas da mesma cor, como você disse no começo. Ok. Agora é a mesma pergunta que a anterior. Dê tempo ao professor. O professor está encontrando isso agora mesmo. Tudo bem. Então ela está olhando os slides. Obrigado. Ok. Então, sim, eu entendo. Não vemos sua tela, professor. Sim? Espere, espere, espere. Ela está procurando por isso. Paciente, paciente. Sim? Ok. Então, agora vocês podem ver. Ok. Sim? Minha tela, certo. Ok. Bom? Eles são? Deixe-me. Ó. Existem muitos tipos de maru duplo. Muitos tipos. Há muito. Maru duplo. Deixe-me mostrar a você. Isto está em H4. Este é um maroso duplo. Este é um maroso duplo. Este também é um maroso duplo. Este também é um maroso duplo. Este também é um maroso duplo. Ok. Não, não, não. Não comece a xingar ainda. Ok, isso também é maribus duplo. Muitos, muitos maribus duplos. Mas é preciso voltar à fórmula. Lembra? Do que eu disse? Aguarde a rejeição. Você tem que esperar pela rejeição e depois esperar pelas configurações. Você entendeu? Existem muitos tipos de duble maru. Muito. Maru duplo. Mas você sabe, você tem que esperar pelos grandes tubarões, pelos grandes peixes, pelos grandes comerciantes. Assim que os grandes traders começarem a mudar de direção, você o seguirá. Você entendeu? Você espera pela rejeição e espera pelas armações. Por exemplo, eu mostro aqui um exemplo. Por exemplo, isso aconteceu recentemente. Certo? Temos maribo duplo. Certo? Maribom duplo. Vou colorir o rosa para dar direção. Ok. Olha, temos muito mármore duplo aqui. Bastante. Mas o preço escolheu refazer porque, na verdade, nosso trabalho, quero dizer, nosso dever é esperar pela reversão. Espero pela reversão. Aguarde a rejeição e depois aguarde as configurações. Então você vai para o período de tempo menor. Você não viu nada, certo? Então você vai para outro período de tempo menor. Também não vi nada, um pouco de QM, mas sim, e então você vai para outro período de tempo menor. O que você vê? Aqui é o preço começar a fazer a rejeição, ver para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, e então subindo, e então o que você vê aqui é que vemos Q1 mínimo, alto, baixo, baixo, alto, e esta é a nossa entrada. Este chefe do QM está na mesma linha com o marosal duplo no período de tempo maior. Então significa que este QM está nesta zona. Há muito que, há muito há muito. Duble maru, mas seu dever é esperar pela rejeição e então você tem que esperar pelas configurações e depois disso você pode entrar. Você entende o que quero dizer? Sim, senhora. Sim? Precisamos esperar pela rejeição, não pelo duplo maroso.
Não, 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 o maribo duplo é. Só, qual é o lugar de espera, como você vê, esse preço. Vai voltar aqui. Não, não é um local de entrada, sabia? É o que chamamos de zona de observação ou zona de espera, algo assim. Mas seu dever é esperar pela rejeição. Aguarde as configurações. Não apenas a rejeição, mas você também tem que esperar pelas configurações. Ok. Então, espero responder a sua pergunta. Quanta rejeição é suficiente para você entrar? Não sei quanto tempo vai levar até que essa rejeição seja configurada e confirmada, então eu vou respondê-la. Olá, professor. Sim? Uma pergunta rápida só para ser técnico sobre as velas em um dos seus exemplos. Acho que foi o primeiro de 30 minutos. Parecia que as velas se sobrepunham um pouco e não sei se isso importa. Tecnicamente eles eram apenas não importa, desde que o preço faça uma configuração, você não sabe se sobrepõe, mas desde que nós víssemos um preço fazer configurações e esse início da configuração estivesse na mesma linha das variáveis duplas, então pegamos tudo. Sim? Muito obrigado. Obrigado. Olá, professor, tenho uma pergunta. Sim, claro. Para a rejeição por quê? Agora olhamos para o período de tempo maior e a rejeição acontece quando a vela se completa no mesmo período de tempo maior ou você vai para o período de tempo menor para. Eu gostar de ir para o período de tempo menor para a rejeição. Se você esperar pelo mesmo ok, por exemplo a rejeição e você vê no diário ou semanal você não consegue ver bem a rejeição, mas no período de tempo menor. Como não vá para a seção de rejeição em M5 ou M1? Não, quero dizer, tipo, se você vê rejeição em H4. Por exemplo, o Dublimaru está em semanal, então você pode procurar por rejeição em H4. Ou talvez em H1. Sim, mas é melhor que H4 não procure rejeição em M1 e M5. Certo, obrigado. Sim? Ok. Então é isso, é assim que parece. Ok. Eu dou mais um exemplo. Ok. Então. Sim, isso também é um exemplo. Temos maribo duplo. Veja o marabo duplo. E então o preço continua resistindo à queda. O preço continua subindo ou descendo e. Então vamos para o período de tempo menor. Como você pode ver aqui, este é QM baixo. Alto, baixo, baixo, mais alto. O preço voltou e continuou voando. E esse golpe do QM está na mesma linha com o dobro dos meus repositórios. Ok. Preço iniciar, rejeitar, rejeitar e fazer configurações. Lembre-se que a rejeição não é suficiente. Você tem que esperar pelas configurações. Neste também temos DMD1 mensal. Este é mensal. E então no H4 o preço pode QMR baixo alto mais baixo mais alto. Ok. Ok. Então, o preço também deixa o QMC baixo, alto, baixo, baixo, alto, alto. Temos linha de tendência. Temos colaboração, tudo está aqui. Ok. Mas temos que garantir que essa rejeição, a primeira rejeição do chefe do QM, esteja na mesma linha do duplo maroso. Não se preocupe, o duplo maroso é a primeira direção. Temos outras 3 direções. Se você não encontrar maroso duplo, temos outros 3. Ok. E também este. Sim, esta é uma fórmula de entrada de manipulação. Temos mariboso duplo, mas desta vez não podemos ver QM, mas aqui, como eu disse. No período de tempo mais alto no diário, temos engolfo de baixa e no
Período de tempo mais baixo, temos queda da base. Então esta é a nossa entrada. Certo, você tem que lembrar que a cabeça da configuração está na mesma linha do Dublimaru com a direção. Eu tinha uma pergunta. Sim? Como você desenha o pavio? Ou como você puxa o pavio? Você usa o pavio inteiro ou só metade? Ok. Você quer dizer todo o marboizo duplo? Sim? Sim? Eu desenho tudo, mas tem um truque que vou mostrar a vocês. Sem problemas. Ok. Obrigado. Ok. Tudo bem. Então. Sim. Esse chefe do QM está na mesma linha com o dobro da minha reposição e então o preço faz configurações aqui e sim, podemos ter margem. Ok. E aqui também, meu Deus, tem muito, você precisa de mais exemplos. Não se preocupe com essas notas secretas, vou entregá-las a você depois da aula. A discussão está bem, temos muitas, então sim, vou continuar para a próxima direção. Você está pronto ou precisa de mais? Já que entendeu. Olá, espero que eu responda a todos os seus enigmas, porque você sabe, porque isso realmente não ri. Você sabe, eu acho que o ditador tem alguma agenda para nós, você sabe. Alguns de vocês estão dizendo isso, então sim, olá. Então o que eu vi no seu exemplo é que na maioria das vezes o que dizem é que temos Maru e a rejeição é quase o tempo todo uma vela envolvente. Corrija-me, ou melhor, nem sempre, mas posso dizer que 80% deles criam outro canal envolvente como confirmação, mas alguns deles simplesmente quebram a estrutura e tudo. Mas, e então, quando eles quebram a estrutura, você sabe que o preço vai cair. Tudo bem. Muito obrigado. Música. Uma última pergunta antes de prosseguirmos. Oi. Você vai nos enviar esses slides do PowerPoint porque não conseguimos vê-los direito. Onde? Onde? Slide do PowerPoint. Você vai nos enviar aquele que você mostra. Você quer dizer o sim? Sim? Ok. Ela estará aparecendo. Não se preocupe. Eu me lembro deste. A regra da casa é que moverei todos vocês para o grupo de suporte. No suporte do grupo, você terá os slides, você terá a gravação. Ok. 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 Obrigado. Bem-vindo. Ok. Então, vou seguir para a próxima direção. Ok. 1. Espere aí, vou mostrar essa para você mais tarde. Certo, então essa é a próxima direção. Este é um maroso duplo. Mas esse duplo marosalo o preço não respondeu. O preço fez uma queda muito significativa. Certo, queda significativa e então o preço voltou e houve rejeição e então o preço fez configurações e então o preço caiu. Mas você precisa saber que esse tipo de direção raramente e nem sempre ocorre no mapa. O que sempre ocorre é a primeira direção. Ok. Então temos uma queda significativa no Dublimaru. Você tem que se lembrar disso. Então agora vou mostrar a vocês o exemplo de como ele se parece. Ok. Parece algo assim. Ok. Veja bem, isso é marosalo duplo. E então a queda de preço faz uma queda significativa. Certifique-se de que ele não fique para cima ou para os lados. Nenhum preço cai significativamente e depois o preço volta, e isso acontece diariamente. Ok. E então vamos para o período de tempo menor. O preço faz uma fórmula de entrada de manipulação e então o preço faz outra QM alta. Baixa mais alta mais baixa mais baixa.
O preço voltou e continua caindo. Outro exemplo, temos Maru duplo. Aqui então o preço faz a rejeição. Então vamos para o período de tempo inferior, vemos. Alto, baixo, alto, alto, baixo, baixo. Certifique-se de que o calor das configurações esteja na mesma linha de direção. Veja. Às vezes não sabemos. Você vê aqui também Maribo duplo. Você não consegue ver isso. Este também é um Marboso duplo. Ok. Mas você sabe, como alguns de nós esperamos. Aqui, você sabe. Ah, talvez o preço vá recuar aqui, mas infelizmente o preço recuou aqui e então descobrimos, meu Deus, por que o preço recuou? Aqui. O que aconteceu? E então, ó, porque tem um Marubo duplo ligado ao que chamamos de MD2. Certo, o MD2 está na mesma linha com as configurações e então o preço faz a configuração e então o preço continua caindo. Ok. E aqui também temos o MD2. Ok. E então o preço caiu significativamente e depois voltou. O que aconteceu? Você vê o preço fazer QM no H1 alto baixo alto mais alto alto mais baixo baixo mais baixo. Baixo. O preço voltou e continua caindo. Ok. Até aqui você entendeu. Sim? 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 Bom? Ok. Então, por favor, certifique-se de que você é o meu tipo de estilo de negociação, quando eu abro o gráfico, procuro a configuração primeiro. Alguns comerciantes procuram primeiro um para a bolinha dupla para a direção. Mas, para mim, isso é cansativo. Não estou bem com isso. Estou mais interessado em procurar a configuração primeiro e depois procurar isso. Vou me perguntar se esse calor da configuração toca em qualquer direção. Ok. Então espero que melhore. Ok. Quero mostrar a vocês que a música consegue adivinhar. Sim? Sua preferência pessoal quando você procura a configuração primeiro, como você disse, em que período você procura a configuração. Eu gosto de procurar a configuração a partir de M15. Sou M5, mas principalmente em M5. Sim, tudo bem, obrigado, ok. Ok, se você se lembra, esta é minha composição durante minha composição. Sim, eu tinha tanta certeza de que o preço cairia. Eu posso fazer isso acontecer. Eu tinha tanta certeza. Ok. E deixa eu te mostrar. Isso é em março. Faz um ano. Sim? Qualquer direção eu darei. Sim? Como esta. E se a vela dupla de Meribu for tão grande assim? Meu nome é. Ok. Por exemplo, que aqui o Maruso duplo é tão grande. Isto é semanal e dourado. Ok. Um? Para mim. Ok. Eu vou descer. Eu vou descer. Então não. Vemos nada aqui. E então vamos para H4. Não? Vemos nada aqui. Também não vemos nada. E então vamos para o H1.
Nós vemos o que? Vemos que M. E vamos para o outro. Sim? Vou marcar aqui. Ok. Vemos que M. Antes de dizer isso, o que? A. Direção deve estar na mesma linha com a cabeça da configuração. Mas esse é como um corpo inteiro, uma configuração completa, você sabe a direção. Mas está tudo bem, desde que você encontre uma direção e não comece a vender. Você tem que esperar pela rejeição. E pelas configurações. E aqui vimos o preço fazer configurações claras de alta e baixa, alta mais alta e baixa. Mais baixa. E o preço voltou e continuou caindo porque o preço estava em uma zona de Maru duplo em uma zona de direção semanal. Então o preço continua variando. Antes de eles passarem para as próximas configurações aqui. Ok, vocês entendem o que quero dizer. Ok. Tudo bem. Então, sim, vou passar para o próximo. Então esse é o IMD. Ok, vou recapitular o DMD1. O maroso duplo está aqui na frente. Certo, Double Maru e então o preço faz configurações no período de tempo menor e o MD2 Double Maru está atrás e então o preço faz uma queda significativa. Lembre-se disso. Ok. E então o preço faz configurações no menor período de tempo. Ok. Após o preço faça a rejeição. Ok. Então, o admin Olá administrador. 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 Ok. Tudo bem. Desculpe. Desculpe. Sim? 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 Ok. Ok. Então, alguma pergunta? Temos mais 5 minutos para fazer uma pausa? Sim? Para mim é fácil porque você sabe que eu uso há muitos e muitos anos, não muitos, quero dizer, tipo 5 anos, eu uso isso, sabe? O primeiro olá. Acho que tem uma pergunta aqui. Tudo bem, o que vamos fazer é responder a uma pergunta por 5 minutos antes de fazermos um pequeno intervalo de 10 minutos. Vamos deixar o professor se acalmar. Ok. Está tudo bem. Então, vamos abrir uma sessão de perguntas e respostas. Agora por 5 minutos antes de fazermos um pequeno intervalo de 10 minutos. Então, qualquer dúvida, por favor, fique quieto. Você pode ativar o som e perguntar agora se tiver alguma dúvida, por favor. Olá. Sim, se estiver tudo bem, podemos rolar para o primeiro exemplo do DMD1. Claro. Pode ser um exemplo do MD1. Ok. Desculpe, acho que é a segunda. Desculpe. Segundo. Tipo, sim. Tenho a mesma dúvida. Sim? Posso perguntar agora por que isso é DMD1 quando há uma vela verde e uma vela vermelha. Isso não é envolvente. É no DM. Então há um engolfamento, mas meu mentor disse que deveria ser para cima e para baixo. Este também é envolvente, mas eles estão próximos um do outro. Ele disse que, enquanto um estiver em cima e outro embaixo, é considerado um dano duplo. Então são duas velas que não estão lado a lado. Certo, entendi. Entenda que eles não estão lado a lado, eles estão para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Obrigado.
Sim, seja bem-vindo. Então, minha pergunta é: o marbuso duplo é necessário? Quero dizer, a semana é necessária. Sempre tem uma semana. O do Morabus tem uma semana. Então isso é sempre necessário. Ok. Por exemplo, temos um grande. Tenho que lhe mostrar a terceira direção. Essa é a resposta. Porque a questão está na terceira direção. Eu lhe responderei na terceira direção. Sim? 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 Se você fizer a negociação, onde você obtém seu lucro. Então depende da sua preferência. Ou a por exemplo. Você obtém lucro no próximo, maru. Sim? Esse também. Esse também, eu vou te mostrar, na verdade, sua pergunta é a resposta na terceira direção, eu vou te mostrar mais tarde. Ok, e se o engarfe vier depois da zona um pouco acima da zona um pouco acima da zona, está tudo bem. Desde que haja confirmação da configuração, rejeição, configuração. Confirmação, porque nós não podemos ser os primeiros. Não podemos ser os primeiros a vender isso porque não sabemos se esse preço vai reagir ou não. Nosso dever é esperar pela rejeição e pelas armadilhas e então vamos em frente. Certo, muito obrigado. Certo. Última pergunta antes de você fazer uma pausa. Sim, última pergunta. Tudo bem, acho que vou ler algumas perguntas da caixa de bate-papo primeiro. Então, professor, há uma caixa de seleção. Na questão que diz que o duble maru não precisa ser vermelho e barra ou verde. Professora, acho que posso responder isso. Duble maru você tem que ter vela verde e vela vermelha. Isso é chamado de duble maru. É um maru bozo. Então, neste exemplo, o maru duplo está em baixa em um período de tempo um pouco menor. Porque neste período de tempo maior há um verde e um vermelho, este é um DMD2. Esta é a imagem DMD2 ou DND1 que você está fazendo agora. DMD1. DMD1 duplo, ok, o que é este? Sim, DMD1. Sim, então, nossa pergunta sobre este é que não é da mesma cor, as velas juntas são uma para cima e uma para baixo. Sim? Sim? Não se trata de cor, por quê? Você sabe que talvez seu corretor tenha a mesma cor, porque a cor não importa. Desde que seja uma para cima e outra para baixo. Sim? Não, mas no começo você disse que o malu duplo precisa ser duas velas para cima e duas velas para baixo. Sim, um para cima pode subir e descer um para cima e para baixo. É chamado de duplo. Duplo significa dois. Um para cima e um para baixo. Você vê onde fica? Acho que um para cima, um para baixo significa um do outro lado e um para baixo, um para cima e um para baixo. Ah, você não está falando sobre a direção das velas. Você não está falando das cores da câmera. Não estou falando das cores. As cores não importam. Desde que um para cima e um para baixo seja suficiente. Ok. Ok. Agora entendi. Ok. Tudo bem. Muito obrigado por todas as perguntas. Faremos um intervalo de 10 minutos. Agora são 11 horas e 31 minutos. Deixe-me verificar. Deixe-me verificar meu tempo. Deixe-me verificar. São 11 horas e 31 no horário da Malásia. Não importa qual seja o seu fuso horário atual, volte às 11 horas e 41. Horário da Malásia. Certo. Horário da Malásia. Então, te vejo em 10 minutos. Sim? Faça uma pausa. Volte em 10 minutos. Nós vamos retomar. Rapidamente. Sim, vamos retomar o ritmo. Não vou esperar. Pedirei ao professor que comece às 11 horas e 41. Obrigado. Faça uma pausa de 10 minutos. Professor Aleluia. Música.